Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Elissa, sou especialista em prótese dentária, em implantodontia, sou reabilitadora oral. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, passar algumas informações sobre o assunto de sistemas adesivos e cimentos resinosos. Primeiramente, eu quero agradecer a Heller Biomateriais, aos profissionais, aos funcionários, a Patrícia, por ter me convidado em estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre este assunto. Então, como é que vai ser a abordagem hoje da nossa live? Vamos ser divididos em duas etapas, Eu vou passar uns slides aqui para a gente conversar um pouco, aprofundar um pouco no assunto dos sistemas adesivos, da sua evolução, dos cimentos resinosos, tá? E depois eu vou fazer um passo a passo de um hands-on de cimentação de peça, mostrando como que é o protocolo de cimentação na utilização desses novos sistemas adesivos. A nossa abordagem aqui hoje, eu vou mostrar para vocês qual que foi essa mudança que a gente teve, a evolução que teve na odontologia restauradora, na odontologia atual, dos sistemas adesivos, e juntamente com essa evolução dos sistemas adesivos a gente teve uma mudança também no protocolo de cimentação, tá? Então a odontologia passou por uma evolução desses sistemas, tá? Uma modificação de composição desses sistemas adesivos. E juntamente com essa evolução também trouxe uma evolução tanto dos cimentos e também dos materiais restauradores, trazendo mais resistência desses materiais e até mesmo uma melhor adesividade desses materiais restauradores em contato com a superfície dental, tá? Então, com isso, nossos materiais restauradores ganharam, como as resinas compostas, até mesmo os novos sistemas cerâmicos, um amplo aspecto de tratamento devido à confirmação e à eficiência dessa adesão. Quando a gente melhora a parte adesiva, a gente consegue ganhar na odontologia uma preservação, uma conservação da estrutura dentária. Então, juntamente com isso, quando eu necessito preparar um dente ou realizar um preparo dentário para posteriormente vir com uma restauração, eu consigo preservar essa estrutura porque eu posso garantir, eu posso realizar uma adesividade eficiente. Então, como a gente ganhou muito na odontologia com essa evolução dos sistemas adesivos. A gente pode confiar que a gente vai ter uma eficiência nessa adesividade, tá? Então, com uma extensão mínima de preparo, com uma conservação das nossas estruturas de reforço, e com isso eu vou ter uma conservação maior da minha estrutura sadia dentária. Por isso que hoje em dia se aborda muito preparos minimamente invasivos, a conservação dessa estrutura dentária, porque eu posso, assim, confiar nos meus sistemas adesivos. Só que a única situação que a gente tem é que, como esses sistemas adesivos sofreram essa evolução, essa modificação, a gente precisa também entender, nessa modificação, nessa evolução, que os protocolos de utilização, o protocolo de tratamento desses sistemas, o passo a passo desses sistemas também sofreram um pouco de uma modificação. Então, se eu não ficar atento nessa mudança de protocolo, eu não vou ter o meu sucesso restaurador, tá? Então, hoje em dia, a gente tem uma classificação atual dos sistemas adesivos que é classificado como sistemas adesivos de condicionamento total ou convencionais, é o mesmo, tá? Você pode chamar dessas duas formas pelo fato de que, chamando ele de condicionamento total, refere-se ao meu ácido fosfórico, que é feito um condicionamento total com ácido fosfórico na minha superfície de esmalte e de dentina, tá? E daí a gente tem a evolução para os sistemas adesivos autocondicionantes. Aqui que está a nossa virada, quando a gente tem uma mudança e uma inclusão de uma composição, de um componente dentro desses sistemas adesivos, onde ele se tornou autocondicionante, a gente tem uma modificação no meu protocolo de tratamento de superfície, tá? Então eu preciso entender qual que é essa mudança desses componentes para eu poder aplicar corretamente a minha técnica e o que ele traz de vantagens para a nossa técnica restauradora.
E daí a gente tem a evolução para os sistemas adesivos universais, tá? Então, como é que isso acontece? Então, primeiramente a gente tem os sistemas adesivos de condicionamento total, que é chamado de 3 passos, tá? Por que 3 passos? Ou sistemas adesivos convencional de 3 passos. Os 3 passos estão referentes a meu passo de aplicação de ácido fosfórico em todo o meu preparo, tanto em substrato de esmalte, tanto em substrato de dentina, tá? Depois eu tenho que aplicar o que vem separado, que é o meu primer. Então, dentro do meu sistema adesivo, o que a gente precisa entender é que a gente tem 2 componentes. Então, a gente tem componentes que são monômeros hidrofílicos e monômeros hidrofóbicos, tá? E a gente tem que entender que esses monômeros, que esse tratamento de sistemas adesivos, ele vai sobre uma superfície dentária, aonde eu tenho que lembrar e entender que a minha superfície dentária, ela é composta de esmalte, geralmente, e a dentina, quando o meu preparo aborda esses 2 substratos. E o substrato de esmalte e de dentina, eles têm composições diferentes. A minha dentina apresenta uma quantidade de água muito maior do que o meu esmalte. Então, esses monômeros, eles são importantes para poder preparar essa minha superfície dentária corretamente para eu ter uma efetivação da minha adesividade. Então, o meu monômero hidrofílico, ele vai de encontro a preparar a minha superfície de dentina para o meu bonde, para o meu monômero hidrofóbico aderir, terminar de tratar a superfície para aderir-se ao material restaurador que vai vir sobre essa estrutura dentária. Então, a evolução nossa está toda dentro desses 2 monômeros. A gente tinha um sistema que era todo separado, daí ocorreu uma evolução aonde eu tenho em um frasco só, por isso que a gente tem um sistema adesivo convencional de condicionamento total de 2 passos, aonde dentro de um único frasco eu já tenho os 2 monômeros, tá? Então, esse tratamento de superfície, ele tem que ser também obedecido o seu protocolo, o passo a passo, para poder não ultrapassar a minha adesividade na minha dentina e no meu esmalte. O que a gente tem de dificuldade no de 3 passos é condicionar essa minha dentina, evitando com que ela sofra ou um ressecamento ou um ataque ácido de muito tempo, que pode danificar e trazer sensibilidade pós-operatória. Quando eu já vou para os sistemas adesivos convencionais de 2 passos ou autocondicionantes ou universais, a gente diminui um pouco essa nossa sensibilidade pós-operatória. No convencional de 2 passos, eu ainda tenho que condicionar a minha dentina, então com isso tem que ter um cuidado nesse condicionamento com ácido fosfórico na minha dentina, para que eu também não traga problemas pós-restauradores nessa dentina. Porque por mais que eu tenha um único frasco com os 2 monômeros, essa minha dentina vai sofrer o ataque do ácido fosfórico. Com isso, a gente teve uma evolução para os sistemas autocondicionantes. Aqui a gente teve a inclusão de um monômero hidrofílico e hidrofóbico autocondicionável dentro desse mesmo frasco de sistema adesivo. Então, a gente tem um veículo que é água e etanol dentro desse sistema adesivos, e com isso, aqui eu já não preciso condicionar a minha dentina com ácido fosfórico. Então, eu evito de ter uma abertura muito extensa dos túbulos dentinários e, consequentemente, uma dificuldade de realizar a cobertura desses túbulos, evitando uma sensibilidade pós-operatória. Dessa evolução dos sistemas adesivos autocondicionantes, a gente vai para o universal, onde no universal a gente pode utilizar todas as outras técnicas anteriores, tá? Então, a gente tem na classificação atual os condicionamentos totais convencionais, tá? De 2 passos, em um frasco só eu tenho os 2 sistemas, onde eu tenho composição dos monômeros, iniciadores, dióxidos, estabilizantes e o veículo etanol. Esse veículo, ele sempre precisa ser volatilizado quando eu vou utilizar esses sistemas, tá? Então, nos sistemas convencionais, eu preciso aplicar um ácido fosfórico tanto em esmalte quanto em dentina, tomar muito cuidado com esse tempo na dentina para que ele não sobrecarregue e não leve a um excesso de exposição dos túbulos dentinários, tá? A gente precisa sempre aplicar com microbrush ou um aplicador em toda a cavidade por 10 segundos, tá? Tem que volatilizar esse primer, vamos secar para evaporar e depois aplicar novamente, repetir esse processo.
Então é importante também a gente obedecer às normas do fabricante, tá? Então aqui a gente precisa aplicar novamente mais uma camada de adesivo e fazer a sua fotopolimerização por 20 segundos. Quando eu tenho os adesivos universais, a gente tem uma alteração na sua composição. Os universais, eles são utilizados tanto para tratamento de superfícies dentárias quanto para tratamento de peças, tá? Restauradoras, porque dentro dele a gente tem o silano. Então, os sistemas universais, eu posso utilizar ele para condicionar qualquer substrato e posso utilizar ele tanto na técnica autocondicionante, tá? A autocondicionante, a gente não é necessário eu realizar o ataque ácido fosfórico em dentina, tá? Nem em esmalte, eu vou aplicar somente com um microaplicador meu adesivo em toda a superfície dentária, friccionando por 20 segundos, e o primer tem que ser evaporado, volatilizado com jato de ar, e depois você tem que aplicar mais uma vez uma outra camada desse adesivo universal e depois fotopolimerizar por 20 segundos. É importante a gente entender esses protocolos separadamente, porque sempre que eu vou realizar uma cimentação de uma peça protética, ou realizar uma restauração direta, ou realizar uma cimentação de pino de fibra de vidro, né? Eu preciso entender o protocolo de cada sistema adesivo, porque ele vai ser adicionado à minha cimentação resinosa. Então, eu sempre tenho que tratar o dente, ou tratar o dente e a peça, ou só a peça, e eu preciso entender como funciona cada sistema adesivo para eu poder realizar essa minha cimentação, tá? E os sistemas universais também podem ser utilizados como técnica de condicionamento seletivo do esmalte. O que isso quer dizer? Que eu vou condicionar somente a minha superfície de esmalte, tá? Por 30 segundos, vou lavar esse ácido fosfórico e depois eu vou aplicar o meu adesivo universal em toda a superfície, tanto em esmalte quanto em dentina, tá? Volatilizar o meu primer com jato de ar e aplicar uma segunda camada novamente, volatilizando de novo o meu adesivo e depois fazendo a fotopolimerização por 20 segundos. Então, o universal ele pode ser utilizado nas 3 técnicas, devido às suas composições. E esses sistemas vão estar sempre atrelados ao meu sistemas de cimentação resinosa, tá? Que com isso, a gente tem os nossos cimentos resinosos, os nossos agentes de cimentação. Eles têm a característica, quando a gente trata dos cimentos resinosos, com uma maior concentração de carga, tá? Eles têm uma melhor propriedade mecânica, um aumento de viscosidade, eles são insolúveis nos fluidos bucais e a gente tem uma espessura de película bem fina, tá? Tem uma alta resistência de união à dentina e também temos retenção e resistências em preparos menos invasivos, preparos com proteção de desgaste. Então, quando eu vou me tratar de cimentos resinosos, eu vou ter com esses cimentos resinosos uma união micromecânica. Então, em dente, o que vai me promover essa união micromecânica é quando eu faço meu condicionamento com ácido fosfórico, tá? Em cerâmica, eu vou ter que utilizar o meu condicionamento com ácido fluorídrico e utilizar o silano. E no metal, eu tenho que fazer ou um tratamento eletrolítico ou um jateamento de óxido de alumínio. E também, quando eu utilizo em metal, eu tenho a utilização de silanos também para metal. Então, a base de união micromecânica ela também vai existir. Então, é necessário realizar um preparo das superfícies, tanto da peça quanto do dente, para daí eu realizar a minha cimentação resinosa, tá? Então, a interação dos cimentos resinosos, ele vai acontecer, a fina camada do cimento vai unir o dente com a minha peça, ou de cerâmica, ou de resina de laboratório, ou de cerômero, tá? Então, a minha cerâmica ou a minha peça indireta, ela vai ter uma união mecânica com a estrutura que vai estar sinalizada, e com isso eu tenho que fazer esse condicionamento de ácido fluorídrico. O condicionamento de ácido fluorídrico, ele vai depender de qual material restaurador a gente vai utilizar, tá? Qual cerâmica odontológica eu vou estar utilizando. Cada material, ele requer um tempo específico para poder tratar aquela superfície. Já o meu dente,
o que vai depender? A minha união química com o esmalte com a dentina, o meu preparo nesse dente, ele vai depender de qual sistema adesivo que eu vou empregar e qual cimento resinoso eu vou empregar. Então, se eu utilizar um cimento resinoso autocondicionante, esse meu dente ele não vai sofrer nenhum tratamento de superfície. O próprio cimento ele vai condicionar, a gente só vai tratar a nossa peça. Agora, quando eu utilizo um cimento resinoso convencional, dual, ou um cimento resinoso fotopolimerizável, aí eu já vou ter que tratar esse meu dente, tá? Com o protocolo dos sistemas adesivos. Ácido fosfórico, utilizar os sistemas adesivos e depois vir com o meu cimento resinoso para realizar a minha cimentação. Então, a gente tem, hoje em dia, nos sistemas adesivos, cimentos resinosos, uma vantagem em comparação, tá? Com os cimentos que a gente tinha antes, que eram os fosfatos de zinco e os cimentos de ionômero de vidro. Então, a gente tem uma excelente adesividade, uma maior resistência, uma baixa solubilidade e a gente consegue estética com esses cimentos, né? A gente consegue uma mimetização de cores quando se utilizado esses cimentos, com isso melhorando a nossa estética. Então, a gente tem as indicações. Os sistemas resinosos, hoje em dia, devido à nossa evolução dos sistemas adesivos, eles são indicados para todos os tipos de próteses adesivas, tá? Retentores intrarradiculares e coroas, tanto metal free ou com metal. O que a gente tem que sempre ficar atento sempre entender o material que eu estou utilizando para ele receber o meu protocolo de cimentação e de sistema adesivo correto para aquele material. Tá? Então, como o leque se abriu muito, como as opções de materiais se abriu muito, eu preciso conhecer a composição de cada material, quando se utiliza, para eu poder utilizar ele corretamente em cada tipo de abordagem clínica, tá? Então, quais são os cimentos resinosos que nós temos, classificação deles, né? A gente tem os quimicamente ativados, né, os autoadesivos. Muitas das vezes eles apresentam-se em duas pastas. O ativados por luz, que são os fotopolimerizados, tá? E o de dupla polimerização, que são os cimentos resinosos duais, tá? Eles têm uma manipulação semelhante aos ativados, eles vêm com uma pasta base e uma catalisadora, então eles têm a polimerização tanto química, tanto foto. E daí, também nos sistemas adesivos, nos cimentos resinosos, como a gente teve uma evolução nos sistemas adesivos, a gente teve uma mudança um pouco na sua composição. Então, a gente tem hoje em dia cimentos resinosos livres de amina. O que isso quer dizer? Esses cimentos livres de amina, eles proporcionam uma maior estabilidade de cor do meu cimento resinoso. A gente tem uma comparação, vamos supor aqui um cimento resinoso livre de amino, tá? E aqui onde a gente tem cimentos resinosos com a presença de amina e canforoquinona, tá? Para que ocorra uma polimerização desses materiais resinosos e uma fotoiniciação, é necessário a composição dessa reação ela ser iniciada com radicais livres, na geração por meio de radicais livres. E nos cimentos resinosos, o que a gente tem de interação são as aminas terciárias adicionadas à canforquinona, tá? Então, a amina terciária ela é geralmente adicionada em maiores quantidades em comparação com a concentração da canforquinona. E se a amina terciária ela for adicionada em excesso e se ela sobrar nessa reação de polimerização e não for toda consumida, essa reação da amina terciária restante, ela vai interagir com esse material resinoso polimerizado e vai ser responsável pelo amarelamento do cimento resinoso ao longo prazo. Por isso que as empresas começaram a ter uma modificação desse material do sistema resinoso, removendo essa amina terciária para evitar com que eu tenha uma modificação, uma mudança de cor desse meu material, desse meu cimento a longo prazo, tá? Só que quando a gente vem com essa mudança, eu preciso de um fotopolimerizador ao qual esses cimentos resinosos livres de amina necessitam de uma cor de fotopolimerização de luz violeta. Só a luz azul não é compatível de poder realizar essa polimerização, tá? Então, nos cimentos resinosos de dupla polimerização, eu tenho
que fazer o tratamento de superfície da minha peça é sempre importante eu observar e eu obedecer o que o meu fabricante protocola para aquele caso ali, como é que se utiliza aquele cimento ou aquele adesivo, tá? E sempre seguindo na científica, na literatura, qual que é o protocolo ideal de tempo de tratamento da peça para utilizar aquele adesivo e aquele cimento resinoso. Então a gente tem que aplicar sempre na peça, dependendo de qual material restaurador for, se for cerâmica ou se for cerômero, o ácido fosfórico, né, para eu poder ter aquela minha união micromecânica. Vou aplicar o meu silano. Esse silano precisa se volatilizar, né? E depois eu tenho que fazer o meu preparo do meu dente, dependendo de qual sistema adesivo que eu for utilizar. No de dupla polimerização eu tenho que passar o ácido fosfórico no dente, aplicar o meu adesivo, fazer a sua fotopolimerização e depois vir com a manipulação do cimento para a sua cimentação. Então a gente tem indicação de cimentos de dupla polimerização, tanto para coroas, inlays, onlays, laminados, próteses adesivas e também cimentação de pinos de fibra de vidro, fibra de carbono, pinos metálicos ou cerâmicos, tá? Então, quando a gente tem um tratamento de superfície das peças com ácido fluorídrico, quando se trata de cerâmica odontológica, a gente vai depender de qual cerâmica que a gente tem para ver o tempo dessa aplicação desse ácido ácido fluorídrico. Então, aqui está um passo a passo de cimentação de uma peça, tá, protética. Então, a gente tem uma cerâmica odontológica, onde eu tenho que aplicar o ácido fluorídrico, tá? Vou lavar esse ácido fluorídrico abundantemente e com isso eu vou conseguir criar uma retenção micromecânica dentro dessas estruturas da minha peça. Depois eu vou aplicar o meu silano na peça, tá? Esse silano vai evaporar por 1 minuto e depois eu vou aplicar o meu adesivo, realizar a fotopolimerização, manipular o cimento dual que vem com a pasta base e o catalisador, inserir na peça e levar essa peça sobre o dente a ser cimentado, tá? O dente também já preparado à superfície. A gente espera, faz uma fotoativação leve de 1 segundo, 2 segundos para poder remover esse excesso e depois realiza a remoção dos excessos interproximais e realiza o protocolo de fotopolimerização de 40 segundos final da minha cimentação dessa minha peça. E também os cimentos resinosos fotoativados, né? Eles são apenas uma seringa, porque numa própria seringa vem toda a composição. Como ele é fotoativado, o catalisador dele, né, o que seria que fazia o endurecimento do material cimento resinoso, vai ser a luz, né? Então a indicação desse cimento, ele é indicado para restaurações cerâmicas ou compósitos de pouca espessura, até 2 milímetros. Por que ele tem essa indicação? Porque eu preciso que a minha luz do meu fotopolimerizador chegue até esse meu cimento para poder realizar a completa polimerização do meu cimento resinoso, né? Então, se eu tiver um cimento, uma peça restauradora muito espessa, se eu não tiver um fotopolimerizador compatível, ela não vai conseguir realizar essa fotopolimerização completa do meu cimento resinoso. Então, a gente tem uma composição dos cimentos resinosos fotoativados e esse cimento ele também necessita de todo o preparo de superfície, tanto da peça, tanto do dente, tá? Então, eu tenho que fazer o preparo de superfície com ácido fosfórico no dente, adesivo e o ácido fluorídrico na peça, o silano e o meu adesivo, tá? Então agora eu vou passar para vocês para mostrar um protocolo de cimentação do pino de fibra de vidro com cimento resinoso dual e de uma faceta com cimento resinoso fotoativado. Então aqui, ó, a gente vai começar com uma cimentação, tá? De um pino de fibra de vidro, tá? Esse pino, ele já se encontra anatomizado, tá? Ele se encontra anatomizado já, para a gente ter uma melhor retenção desse pino no meu conduto. Com isso, melhorando a minha retenção desse pino e a minha adesividade.
Porque como eu falei no início, o cimento resinoso, ele tem que, para ser eficiente essa minha cimentação, a película de cimento ela tem que ser muito fina, né? Então, para eu realizar uma eficiente cimentação, eu preciso ter uma retenção desse pino satisfatória. Então, eu vou utilizar aqui um cimento resinoso dual, tá? Então, a gente precisa primeiramente fazer o tratamento de superfície do meu dente. Como é dual, eu tenho que realizar a minha inserção do meu ácido fosfórico, tá? Em todo o meu conduto. Esse ácido fosfórico, por estar em dentina, ele vai ficar em contato com a superfície por 15 segundos, tá? Então, após esses 15 segundos, a gente vai realizar a remoção desse ácido fosfórico. Então, depois que a gente trata com ácido fosfórico, o meu dente, o meu conduto, é necessário aplicar dentro desse conduto o meu sistema, o meu adesivo, tá? Então, a gente tem aqui um sistema adesivo convencional, tá? O Bond convencional de 2 passos. A gente aplica em todo o conduto. Fricciona por 10 segundos esse adesivo dentro do meu conduto. E é importante sempre eu realizar a remoção do excesso de adesivo dentro do meu conduto, tá? A gente não pode deixar excesso, não pode deixar bolha, nem poça, senão a gente não vai conseguir um bom assentamento desse meu pino dentro do meu conduto tratado, tá? É muito importante a gente realizar o passo a passo, o protocolo individual. Cada etapa ela tem que ser feita separadamente para que eu possa ter eficiência dessa minha cimentação. Então, a gente realiza o início de uma polimerização e aí eu vou tratar o meu pino. Tá? O pino, a gente pode passar tanto ácido fosfórico no pino, ou então tratar ele com álcool, limpar a superfície com álcool, tá? Então, a gente limpa essa superfície do pino. Eu vou aplicar o silano. Então, eu aplico o silano sobre o meu pino, sempre do sentido da ponta, tá? Pro ápice. Então, eu vou aplicar esse silano, e esse silano ele vai secar por 60 segundos, 1 minuto. Então, eu tenho que deixar esse silano agir por esse tempo. Depois, passados 60 segundos, a gente vai o quê? Volatilizar esse silano, né? Então, a gente realiza uma leve secagem para ele poder secar todo o silano, não pode ficar a superfície úmida. E daí, eu vou aplicar o meu sistema adesivo sobre o meu pino, tá? Então, sempre da minha ponta pro ápice. Do meu ápice para cervical, então eu sempre deixo uma camada uniforme de adesivo, não deixe em excesso, senão esse pino não vai depois entrar dentro do conduto, então a camada tem que ficar uniforme, friccionar esse microbrush nesse pino, tá? Então, como eu falei, é a aplicação do adesivo, vou evaporar. E mais uma vez eu reafirmo essa minha aplicação do meu adesivo sobre o meu pino. E novamente eu seco, volatizo e realizo uma
eu faço o início de uma fotopolimerização. É importante a gente ter um fotopolimerizador eficiente e que tenha uma potência satisfatória para poder realizar essa cimentação. Então, previamente, ao realizar a minha cimentação do meu pino, eu, após fazer esse tratamento de superfície, eu sempre testo ele no conduto para eu poder ver como é que ele está, se o assentamento dele está perfeito. E agora eu posso partir para eu poder manipular o meu cimento resinoso, tá? Então, aqui a gente tem um cimento resinoso dual, onde eu tenho um catalisador, né? E eu tenho a minha pasta base. A gente coloca proporções iguais desse cimento. E vou manipular esse meu cimento resinoso. Após a minha manipulação, eu vou inserir o cimento sobre o meu pino, tá? Eu gosto também de levar um pouco de cimento no conduto. Como eu tô se tratando de um pino já anatomizado, a minha película de cimento ela vai ser bem fina, tá? E com isso, eu vou inserir o meu pino, que vai ter um assentamento completo dentro desse meu conduto, tá? Então, após eu inserir todo esse meu pino dentro do conduto, o meu cimento teve um extravasamento, tá? Isso é satisfatório, é o ideal. Então, ele vai extravasar, a gente pode remover esse excesso desse cimento que extravasou, tá? E como é um cimento de dupla polimerização, ele inicia a polimerização dele em torno de 3 minutos. Então, a gente pode limpar esse excesso, tá? Porque depois aqui vai vir um núcleo de preenchimento. E daí eu realizo a minha fotopolimerização final, tá? Uma fotopolimerização de 40 segundos, tá? Como eu tô aqui com foto um pouco mais potente, a gente consegue realizar em menos tempo. Então, aqui, ó, eu já tenho o meu pino com a completa cimentação. A gente tem uma espessura de cimento fina e conseguimos realizar todo o vedamento do meu espaço entre o pino e o dente, que foi cimentado com cimento dual, ok? E aqui eu vou fazer o protocolo do passo a passo de cimentação de uma faceta, tá? Então, eu gosto muito de primeiro, antes de realizar esse protocolo da peça, eu gosto de fixar ela numa silicona para poder conseguir manipular melhor esse tratamento de superfície. Então, aqui a gente já vai utilizar um cimento Vener, que ele é fotopolimerizável, tá? Eu vou tratar a minha peça com ácido fluorídrico, vamos supor que essa peça é uma cerâmica, um Emex, tá? Então, a gente vai tratar essa peça com ácido fluorídrico, 10%. Após tratar com ácido fluorídrico, eu vou vou lavar, remover todo o excesso do meu ácido fluorídrico. Seco a minha peça. E faço uma aplicação do ácido fosfórico por apenas 10 segundos para eu remover ainda os cristais de vidro que ficam no tratamento de superfície inicial, para eu ter uma melhor resistência de união micromecânica do meu sistema resinoso com a minha peça e o meu dente, tá? Então, após passar o ácido fosfórico, por 10 segundos eu também vou realizar a lavagem dessa peça, remoção de todo o meu ácido fosfórico na minha peça. Vou secar a peça
remover todo o excesso de água. E vou aplicar o Silano, tá? Então, eu vou deixar o Silano agir nessa peça por 1 minuto. Enquanto o meu Silano tá agindo aqui na peça, eu vou fazer meu tratamento de superfície do meu dente, ao qual eu vou utilizar ácido fosfórico na minha superfície dentária. Aqui, lidando com esmalte, eu posso fazer um ácido fosfórico por 30 segundos, tá? Então, após 30 segundos de ácido fosfórico no meu dente, a gente vai realizar a remoção, né, a lavagem desse ácido fosfórico. Então, passados esses 30 segundos, a gente faz a lavagem do dente. Com ácido fosfórico, o dente em superfície de esmalte pode ficar uma superfície mais seca. E daí eu vou aplicar o meu sistema adesivo no meu dente, tá? Então, eu vou aplicar em toda a superfície, vou friccionar esse sistema adesivo por 10 segundos, em toda a superfície do meu preparo. Volatilizar, né? Evaporar o meu primer e aplico mais uma camada do meu adesivo em toda a minha superfície, tá? Com isso, a gente já tem a peça já tratada com Silano, que já passou 1 segundo. Então, eu volatizo também no meu dente aqui. Realizo uma leve fotopolimerização, uma inicial fotopolimerização do meu dente. E daí eu posso realizar a aplicação do meu adesivo na superfície da minha peça, tá? Da minha faceta. Então, eu vou aplicar o adesivo. Volatizo esse adesivo. Mais uma aplicação e fotopolimerizo esse meu adesivo. E como o cimento fotopolimerizador, cimento Vene, ele é fotoativado, eu vou aplicar nesse cimento. Eu vou aplicar o cimento direto na peça, tá? Então, eu aplico o cimento na peça. Vou deixar a peça aqui. É importante a gente sempre isolar os dentes vizinhos para realizar essa cimentação, tá? Então, aplico meu cimento resinoso na minha peça e eu vou posicionar essa minha peça sobre o meu preparo. Então, eu posiciono a peça, faço uma leve pressão para poder ocorrer esse extravasamento, tá? Com isso, a gente faz um início de uma fotopolimerização inicial leve, para eu poder aqui realizar o quê? A remoção do meu excesso de cimento em torno da minha superfície, tá? Pode ser com removedor de excesso ou com um bisturi, lâmina 12. Então, a gente remove todo esse excesso de cimento e daí realiza a minha fotopolimerização final de 40 segundos, concluindo assim a minha cimentação da minha faceta sobre o meu dente preparado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a faceta cimentada. Beleza? Então, aqui a gente mostrou a cimentação dos cimentos resinosos, tanto dual quanto fotoativado, e a utilização dos sistemas adesivos universal e o sistema adesivo convencional. Com isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter compartilhado um pouquinho do conhecimento com vocês, um pouquinho de novidades.
E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o meu Instagram ou mandar para o pessoal da Iller que eu respondo vocês. Meu Instagram é @elissa_rocha_. Pode entrar lá e se tiver mais dúvidas, eu estou inteira à disposição de vocês para poder tirar essas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada, Iller, por ceder esse espaço e eu poder compartilhar e conversar um pouquinho com vocês. Boa noite a todos.